acabou de ser revelado para o Brasil inteiro, gente, tá? O motivo do Lula estar desesperado para proteger, para blindar o irmão dele, sabe o Frei Chico lá do INSS? Pois bem, gente, acabou de ser revelado o motivo pelo qual o Lula está desesperado para proteger, para blindar o irmão dele na CPMI do INSS. E o motivo, gente, tá? Do Lula tá desesperado, querendo proteger o irmão. Vocês vão ficar, gente, estarrecidos e chocados. Acabou de ser revelado, na verdade, vazou, né, gente? Por que do desespero do Lula e dos cupinches do Lula para proteger o irmão do Lula? E vocês vão ficar chocados e impactados com essa bomba que acabou de vazar na imprensa que eu vim trazer aqui nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Assim, gente, tem outras várias informações. Esse vídeo eu vou fazer diferente, não vou ficar dando spoiler de tudo, senão vai ficar muito gigante. Já vou colocando aqui o pé no acelerador para trazer aqui várias informações. Paulo Figueiredo acabou de anunciar uma bomba contra o Alexandre de Moraes, direto dos Estados Unidos. Eu tô chocada com o que vem por aí, gente, tá? E o clima é de desespero no STF, gente. Bomba, 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 direto dos Estados Unidos. Paulo Figueiredo não aguentou segurar a informação, tá? E acabou de revelar, direto aqui no portal de notícias Metrópolis, numa entrevista que ele acabou de conceder. Não vou nem dar spoiler, vocês vão entender. Rapidinho, não posso esquecer, né, gente, de convidar todos vocês que estão do outro lado a se inscrever aqui no nosso canal. Vem fazer parte aqui da nossa família. Você que está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Fabiana Cardoso, um dos principais canais de direita aqui no Brasil, né? Convido humildemente vocês para se inscrever aqui no nosso canal. Vem fazer parte aqui da nossa família. Para se inscrever aqui é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, não tem mensalidade, não tem boleto, não tem Pix, não tem SPC, não tem Serasa, não tem nada, não tem nenhum tipo de cobrança, é totalmente gratuito. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, a gente vai precisar estar muito, muito forte para enfrentar tudo que vem aí pela frente, né, gente? Então, e estamos aqui com essa meta, até uma semana, né? Nós abrimos aqui uma meta para atingir 2 milhões de seguidores aqui no canal, de família, né? Então, conto humildemente com a sua ajuda, colaboração, para você saber, você quer saber se você está inscrito aqui ou não? É só você olhar aqui embaixo, ou tá de cá, tá? Ou tá de cá do vídeo seu aí, na plataforma, gente, tá? Na plataforma que você tá aí me acompanhando. Então, dá uma conferida aí embaixo, tá? Se tiver, se inscreva, se inscrever-se, é porque você não tá inscrito aqui no nosso canal. Então, clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente. Meu Deus do céu, gente, acabou de ser revelada, confirmada aqui uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu tô até agora aqui em estado de choque, gente, tá? Vamos lá. Logo de cara, vou trazer essa informação para vocês, porque agora, gente, tá? É a vez dela, da nossa queridíssima Ana Paula Henkel. Ela rasgou o verbo, gente, tá? Com relação à barbárie que aconteceu ontem com a família, né? Da mãe do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que fizeram com eles ontem, foi uma barbárie sem precedentes, tá? E a Ana Paula Henkel, de quebra, né, trouxe uma revelação bombástica sobre tudo o que aconteceu, daquela tragédia que aconteceu com a família dos filhos do Bolsonaro. Vejam só. Eu queria fazer uma pergunta para a jornalista da Globo News, que disse que era uma crueldade uma criança de 10 anos não ter o visto para ir para a Disney. Isso é o quê? Isso é o quê, dona Andréa Sadi? Né? Todos nós, a semana toda, todo mundo já sabe quem falou isso. Uma crueldade com a família do ministro Padilha, perderam os vistos, uma crueldade, e falava com indignação. Isso aqui, nós estamos falando de uma mãe, uma avó, mulheres em casa sendo feitas de reféns porque são da família do presidente Jair Bolsonaro. Se é crueldade uma criança perder visto porque não pode ir para a Disney, isso é o quê? E aí, mais uma vez, nós estamos diante da normalização da barbárie, porque contra a família Bolsonaro pode tudo, né? Eu não sei se vocês lembram daquela troca de mensagens numa rede social entre uma jornalista, para essa eu não vou citar o nome não, entre uma jornalista e outra pessoa que ninguém sabe, eu pelo menos não sei quem é a pessoa ainda, falando sobre o caso do Felipe Martins. Ele tá preso mesmo, pisaram na bola, mas olha, não faz essa matéria não, deixa, porque senão você vai prejudicar a Polícia Federal, vai prejudicar o Alexandre de Moraes.
E a outra pessoa respondendo, né? Não, mas espera aí, eu não posso fazer isso, eu tenho que dar a matéria. Não, amigo, deixa, olha, vai dar tudo certo no final. Uma normalização de que manter o Felipe Martins preso estava ok, porque ele era assessor do Bolsonaro. E contra o Bolsonaro vale tudo. Vale rasgar a Constituição, vale sequestrar as pessoas da família, vale tudo, vale perseguição completa e restrita. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo o semblante do presidente Bolsonaro, apesar da resiliência, apesar da resistência, eu vejo um semblante de um homem cansado de tanta maldade, de tanta perseguição. Você pode até não gostar do Bolsonaro, tudo bem. Eu conheço pessoas que falaram, eu não gosto do Bolsonaro, é claro que eu votei no Bolsonaro, porque o outro lado era infinitamente, não dá para comparar, eu estava votando contra alguma coisa, mas eu não gosto do Bolsonaro, do jeito do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, mas eu ainda prefiro o governo do Bolsonaro. E essa pessoa hoje comentou a mesma coisa comigo há poucas semanas. Eu estava no Brasil, tomei um café com essa pessoa e essa pessoa comentando. Poxa, a gente olha o semblante do Bolsonaro, é o semblante de um homem que está cansado, você vê que ele está abatido. Mas quem não ficaria abatido? Normalizaram a barbárie no Brasil contra os Bolsonaros, vale tudo, vale tudo. E isso tem que parar, vale até rasgar a Constituição, desrespeitar o ordenamento jurídico, não respeitar o processo legal, perseguição a todos, implacável, implacável. Muito triste tudo isso que nós estamos vendo no Brasil, muito triste. Bom, banalizaram a barbárie, né, aqui no Brasil, quando é com o Bolsonaro, quando é com a direita, porque se alguma coisa acontece com alguém da esquerda, algum ministro do STF, por exemplo, aquele caso lá que aconteceu no aeroporto com relação ao ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Vocês viram o que aconteceu? Aquela família foi devastada, gente, aquela família foi devastada, e o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes não chega nem perto do que aconteceu com a família, né, da mãe dos filhos do Bolsonaro, não chega nem perto, foi uma discussão, uma discussão. A vida daquela família virou um inferno, acho que a família Mantovani, né, gente? Inclusive, revelaram, nem divulgaram as imagens. Agora, quando é com o Bolsonaro, tudo o que acontece com o Bolsonaro é irrelevante. Vocês acham que a Polícia Federal vai investigar esse sequestro que aconteceu, esse cárcere que aconteceu com a família da ex-mulher do Bolsonaro? Vocês acham mesmo que a Polícia Federal vai investigar qualquer coisa relacionada ao que aconteceu ontem com a mãe dos 3 filhos do Bolsonaro? Vocês acham mesmo, gente? Assim, gente, a justiça, ela funciona. Depende do lado. Depende do lado. Depende para quem, né? Bolsonaro parece que tá jogado às traves, parece que não é ninguém para eles, né? E é triste, né, gente? Igual a da Paula Henrique falou, o semblante do Bolsonaro, né, tá impactado, né, gente? Com tanta perseguição, tanta maldade, crueldade, perversidade que vem acontecendo, né, contra o Bolsonaro. Qualquer pessoa, gente, tá? Se fosse qualquer outra pessoa no lugar do Bolsonaro, já teria desistido. Mas para ele é algo muito maior, né, gente, tá? É o Brasil. E ele disse que vai até as últimas consequências. Aconteça o que acontecer enquanto ele tiver vida, ele vai lutar para chegar até a presidência da República, gente, tá? Vai ser muito difícil, vai ser uma guerra que ninguém sabe, né, gente, o que vai acontecer. Completamente imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer. Muita coisa pode acontecer até lá. E qualquer outra pessoa no lugar do Bolsonaro já teria desistido há muito tempo, gente, tá? Ninguém resistiria a tanta pressão, tanta perseguição, tanta maldade, crueldade. Então, mesmo com o semblante ali, daquele jeito, ele vai lá e fala, gente, eu vou lutar, tá? Desistir não é uma opção. Vai lutar até o fim, até o último segundo, né, gente, para salvar o Brasil. Isso é o que, assim, espera de um grande... Não é à toa que ele é o grande maior líder da direita, né, gente, tá? Vamos lá, gente, agora, Dr. Jeffrey Chikine, gente, quem sabe um dia nosso futuro ministro do STF, né? Quem sabe eu tô profetizando aqui, né, gente, tá? Soltou uma bomba, gente, gigante, que eu tô chocada até agora. Eu não vou nem dar spoiler, gente, só acompanhe para vocês verem a bomba que o Dr. Jeffrey Chikine descobriu e decidiu revelar para o Brasil inteiro. Vejam só. Mas olha só, meus amigos, após o Banco do Brasil ter queda em suas ações como nunca antes, quer agora que a AGU e a PF
tomem medidas contra mim, contra o Eduardo Bolsonaro e contra o deputado Gustavo Gayer, porque nós teríamos propagado fake news. Banco do Brasil identifica ação de bolsonaristas contra o banco e é pressionado a acionar a PF. Ah, é mesmo? Nós propagamos fake news. Relembrar é viver. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil. Quem lembra do Flávio Dino dizendo que lei estrangeira não deve ser cumprida por bancos brasileiros? Então, após essa decisão super responsável do Flávio Dino, por que o Banco do Brasil está sob risco maior de ser afetado pela lei Magnitsky? Decisão do ministro do STF, Flávio Dino, colocou bancos em alerta, especialmente o Banco do Brasil. Sabe por quê? Porque a lei Magnitsky diz exatamente o seguinte: o banco, a instituição financeira que tiver um sancionado como cliente, não poderá mais operar nos Estados Unidos. Ou seja, qualquer instituição bancária que mantenha um sancionado como cliente não vai poder operar nos Estados Unidos. E se enfrentar a lei Magnitsky, poderá sofrer multas bilionárias, podendo até ser desligado do sistema financeiro global. E a imprensa divulgou que o Banco do Brasil estava disposto a isso. Moraes tem cartões bloqueados após sanção da lei Magnitsky e banco oferece bandeira nacional como alternativa. Qual banco? Banco do Brasil cancelou 2 cartões das bandeiras Visa e Mastercard do ministro Alexandre de Moraes. Segundo executivos do Banco do Brasil, a instituição ofereceu ao ministro cartão alternativo da Elo e transferiu os limites dos 2 cartões bloqueados para o novo. E após isso, nova notícia: ações do Banco do Brasil caem após notícia sobre cartão bloqueado de Alexandre de Moraes. Gente, não sou eu que estou falando, é a imprensa tradicional que disse que o Banco do Brasil estaria tentando driblar, burlar a aplicação da lei Magnitsky. E é uma questão óbvia. A lei Magnitsky diz que a instituição financeira de qualquer lugar do mundo que enfrente a lei Magnitsky e proteja o sancionado, essa instituição financeira é sancionada. Foi inclusive o que disse a embaixada americana. A embaixada diz que Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções, completou o texto. A embaixada americana dando um recado a instituições financeiras, a pessoas físicas e jurídicas que protegerem um sancionado. Mas o Eduardo Bolsonaro, o Gayer e o Chiquini estão propagando fake news. Bancos ensaiam recuperação na bolsa após perderem 42 bi com decisão de Dino e lei Magnitsky. Foi o Flávio Dino que disse que lei estrangeira não se aplica no Brasil e foi o Alexandre de Moraes que disse que bancos que cumprirem a lei Magnitsky serão punidos. E foi o Banco do Brasil que preferiu oferecer cartão de crédito para um sancionado pela lei Magnitsky. Mas bolsonaristas propagam fake news. Pura perseguição política. A verdade está posta. Com essa brincadeirinha toda, o Brasil já perdeu mais de 42 bi na Bolsa de Valores. Mas Flávio Dino diz que sua decisão não tem a ver com queda de bancos na Bolsa. Na dúvida, vamos atacar os bolsonaristas. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado. Sempre, né? A culpa é sempre dos bolsonaristas, né? Para todos eles, né, gente? A culpa é dos bolsonaristas. Pro Lula, a culpa é dos bolsonaristas, a culpa é do Bolsonaro. Ai, a culpa é do Donald Trump, a culpa é da Faria Lima, a culpa é do presidente do Banco Central. Para eles, eles acham culpado para tudo. Eles são uns anjinhos, né? Eles são, assim, umas Madre Teresa de Calcutá. Nossa, não tem culpa de nada, gente. São, assim, impecáveis. Meu Deus do céu, gente, tá? Eu fico furiosa. Então é isso, gente, tá? Doutor Jeffrey Chiquini, com esse vídeo, acabou de jogar na cara dos militantes de esquerda, aqueles jornalistas que querem proteger. Tá aqui, gente, tá? E aí, de quem é a culpa do prejuízo das bolsas de 42 bilhões de reais? É dos bolsonaristas ou das falas e decisões dos ministros do STF? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, analisem a explicação do Dr. Jeffrey Chiquini e coloca aqui embaixo a sua opinião. Faço questão de fazer plantão para ver a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A chapa esquentando ali pro lado do STF, né? Flávio Dino, Alexandre de Moraes. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui uma informação para vocês que eu acabei de ter acesso, eu vim correndo trazer para vocês, gente.
Acabou de ser revelado o motivo pelo qual o Lula está completamente desesperado para proteger o seu irmão. Sabe o Frei Chico, gente, tá? Que é um dos responsáveis pelo aquele sindicato, o Sindinap, que está assolado naquele escândalo de corrupção, da roubalheira do INSS. Pois bem, vocês sabem que o Lula, os cupinchas do Lula, fizeram de tudo, moveram mundos e fundos para não acontecer CPMI. Aí depois tentaram, viu que não ia acontecer nada, não ia ter jeito, a oposição conseguiu as assinaturas, o Davi Alcolumbre disse que ia, né, ler lá o relatório. O que aconteceu? Aí entrou em desespero, tentaram colocar a presidência e relatoria no comando, né, de cupinchas do Lula, não deu certo, a oposição derrubou, e agora, gente, eles estão desesperados para proteger o irmão do Lula. Eu acho que a ordem do momento é essa, gente, proteja o irmão do Lula, custe o que custar. Só que acabou de ser revelado, gente, o motivo do desespero do Lula de proteger o seu irmão. Acabou de ser revelado na imprensa. Mas para vocês entenderem, para vocês antes saber o motivo, eu vou colocar esse vídeo que está aqui agora na sua tela. Assistam esse vídeo, gente, para vocês entenderem o motivo, que é a próxima informação que eu vou colocar aqui agora na sua tela. Bateu o desespero, o governo corre para a reunião de emergência sobre a CPMI do INSS. Gente, eles estão desesperados. O Lula acabou de marcar reunião de urgência. O que é que vai acontecer nessa CPMI? Tem que ver o que a gente vai fazer, tem que proteger o irmão do Lula. O irmão do Lula não pode ser convocado. Gente, olha o desespero. Vejam o nível de desespero e daqui a pouco vocês vão saber o motivo do desespero. Vejam só. A ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, convocou 25 parlamentares da base aliada para uma reunião hoje de emergência, à noite, no Palácio do Planalto, para tratar das estratégias que vão ser adotadas na CPMI do INSS. A apuração é da Marina Demore, por isso eu chamo a nossa grande repórter que está no Palácio do Planalto e descobriu essa reunião. Marina, uma tentativa de evitar constrangimento, como eu disse. Os ex-presidentes nesse momento não vão ser convocados, mas há uma grande chance de que o irmão de Lula sim. Pois é, Uribe, existe sim uma preocupação do governo com essa CPMI. Isso estava um pouco mais pacificado antes da derrota na semana passada sobre o controle, né, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas depois que a oposição conseguiu articular Carlos Viana como presidente da comissão no lugar de Omar Aziz, que era quem comandaria, né, de acordo com os acordos internos, negociações que tinham feitas, desde então o governo tem, claro, se preocupado, mesmo tendo uma maioria de integrantes, de membros da CPMI. Então, a ministra Gleisi Hoffmann convidou essa reunião para hoje à noite, está marcada para as 19 horas aqui no Palácio do Planalto. 25 parlamentares da base governista, senadores e deputados foram convocados, foram chamados para essa reunião para tratar das estratégias do governo que serão adotadas durante os trabalhos do colegiado. Gleisi Hoffmann quer que os parlamentares estejam bem alinhados, né? Principalmente porque amanhã começam os trabalhos lá no Senado Federal, lá no Congresso Nacional. Requerimentos serão colocados para votação. Na quinta-feira tem a previsão de que o plano de trabalho seja votado. Então, Gleisi Hoffmann quer que todos os parlamentares estejam alinhados para evitar constrangimentos para o governo, para evitar possíveis prejuízos para a imagem, principalmente do presidente Lula. Não querem prejuízo para a imagem do Lula, né? E para não dar prejuízo para a imagem do Lula, o irmão do Lula não pode participar dessa CPMI de forma alguma. Agora, a pergunta que eu me faço, por que esse desespero, gente? Quem não deve, não teme. Se o irmão do Lula, né, não fez nada de errado, não cometeu nenhum crime, se não roubou nada, né, é só ir lá explicar, levar relatórios, quebra de sigilo, essas coisas. Vão pedir tudo isso. Quebra de sigilo bancário, podia pedir telefônico também, né, gente? Porque se fosse a oposição, é telefônico, bancário, tudo ia ser quebrado, gente. Sigilo de tudo, tá? As conversas do Bolsonaro tá aí vazando à torta direita. Por que não vai vazar também as conversas do irmão do Lula, né? Quebra de sigilo bancário do irmão do Lula. Se não tem nada a temer, por que o homem não vai lá responder as perguntas dos parlamentares? Então, assim, gente, por que esse desespero? Reunião às pressas, né? Um dos focos da reunião, gente, como é que vai fazer para proteger o irmão do Lula, né? Possivelmente, esse deve ser um dos temas que será debatido nessa reunião, porque esse desespero, gente. Se o homem é inocente, por que é que não vai lá responder? Essa é a pergunta que fica, gente. Aí, eu tive acesso aqui a uma notícia que eu vim correndo, tá vendo?
Por isso que é bom você estar inscrito aqui nesse canal. Aqui a treta é completa, gente. Quando eu venho trazer informação, eu trago ela completíssima aqui para vocês. Eu acho que um dos maiores motivos do desespero do Lula para proteger o irmão pode ser essa matéria bombástica do portal de notícias Metrópolis. Penas por fraudes no INSS pode passar de 30 anos de prisão, diz relator da CPMI. Ou seja, a depender do que acontecer, dos crimes que forem descobertos, tá? Os criminosos poderão pegar até 30 anos de prisão. Agora eu fico pensando, gente, Lula foi preso, o outro irmão preso. Meu Deus, seria uma tragédia, né, na família. Aí, ó, será que esse é um dos motivos, o desespero do Lula e dos cupinchas do Lula, reunião às pressas, irmão do Lula, CPMI, não querem, eles não querem mesmo o irmão do Lula envolvido nessa questão. Inicialmente, estão divulgando que é para não sujar a imagem do Lula, mas será mesmo que esse é o motivo? Eu acho que com essa bomba aqui, ó, 30 anos de prisão, eu acho que o motivo pode ser isso aqui, ó, que tá aqui na sua tela, ó, aqui, ó, 30 anos de prisão. Vocês acham que o irmão do Lula tá se borrando nas calças ou não? As penas para os operadores das fraudes que lesaram milhares de aposentados e pensionistas do INSS podem ultrapassar 30 anos de prisão. De acordo com o relator da CPMI, que investiga as irregularidades, deputado Alfredo Gaspar, as punições devem variar conforme as condutas e os crimes identificados no decorrer da apuração conduzida pela Polícia Federal. Segundo o relator, abre aspas, não dá para falar em pena máxima sem analisar o Código Penal. Nós podemos ter aí organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, corrupção, concussão, fraudes previdenciais e também falsidade ideológica. Se for feita uma análise precipitada, veremos que são crimes que podem levar a mais de 30 anos de prisão. Meu Deus, gente. Se o irmão do Lula vê esse vídeo aqui, essa matéria, meu Deus do céu, o homem vai ter um infarto. Mas eu espero que sejam muito mais anos para colocar na cadeia esses criminosos. O relator está com sangue nos olhos. Eu espero que sejam muito mais anos para colocar na cadeia esses criminosos que tiveram essa ousadia, essa coragem de roubar os velhinhos, né? Disse Gaspar, que é promotor de justiça e já chefiou o Ministério Público de Alagoas. O relator, que atuou durante 24 anos como procurador do Ministério Público de Alagoas, avalia que a gravidade dos crimes investigados deverá ser considerada na dosimetria das penas. Sangue nos olhos, gente. Quer punir que os culpados, que os criminosos, que os ladrões, né, vão para cadeia e, segundo ele, pode pegar 30 anos de prisão. E aí, gente, tá? Vocês acham que por que o Lula tá desesperado? Meu Deus do céu. Reunião às pressas. Gleice Hoffmann marcou reunião com 25. 25 tem que estar aqui na reunião, porque a gente precisa ver o que a gente pode fazer para salvar a pele do irmão do Lula. Eu, assim, gente, é só uma opinião, tá? Eu imagino o teor ali das conversas durante essa reunião. Vamos, gente, dê as ideias. O que a gente pode fazer para salvar a pele do irmão do Lula? Inicialmente não, para não desgastar a imagem do Lula, mas sei não, gente, eu acho que o motivo pode ser isso aqui, ó. 30 anos de cadeia. Aí, vamos lá, gente. Agora eu vou trazer uma notícia, gente, tá? Que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui caiu como uma tragédia no STF. É essa matéria aqui, gente, tá? Do Cruzoé, o antagonista. Cruzoé, 46% dos brasileiros apoiam impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF, gente, tá? 46%, tá? Dos brasileiros apoiam impeachment, apoiam Alexandre de Moraes fora do STF, gente, tá? Aqui a matéria do antagonista Cruzoé. A matéria traz a seguinte informação, tá? A pesquisa Genial Quest divulgada nesta segunda-feira 25 aponta que 46% dos brasileiros são a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Outros 43% se dizem contra o impeachment.
Já foram apresentados ao menos 29 pedidos de impeachment de Moraes no Senado, casa que tem a prerrogativa de destituir um ministro do STF, caso 2/3 dos senadores aprovem a ideia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem se negado a pautar o assunto, mesmo após a oposição ter reunido 41 assinaturas pedindo, né, para ele fazer isso. Tá aí, gente, tá? 46% dos brasileiros apoiam impeachment do ministro general. Ou seja, a maioria do povo brasileiro não está satisfeita com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Senão, não estariam aqui esse volume, né, gente? Tá quase a metade da população brasileira não quer Alexandre de Moraes no STF. É uma bomba ou não é? E falando em bomba, tem uma pior aqui divulgada pela Folha de São Paulo, gente, tá? Clima de desespero no governo e no STF com relação a novas sanções do governo americano, do governo Trump, gente, tá? Tudo por causa do julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Exatamente isso, gente, tá? Segundo aqui matéria da Folha de São Paulo, o governo, ou seja, o governo Lula e o STF avaliam que julgamento de Bolsonaro pode levar a novas sanções dos Estados Unidos. Gente, se tem uma coisa que eles não podem reclamar é de que não foram avisados, né? Porque o Donald Trump, tá? Vários ali do governo Trump, alto escalão, muita gente já, né, se pronunciou através das redes sociais. O próprio governo Trump, estamos de olho em tudo que está acontecendo aí no Brasil. Na própria carta do Trump, ele disse, olha, está acontecendo uma perseguição política, uma caça às bruxas contra o Bolsonaro. Parem imediatamente. Não foi isso na carta do Trump? Mas eles estão dobrando a aposta, quer pagar para ver. Só que aqui, ó, a matéria diz que eles estão aí avaliando, né, que o julgamento do Bolsonaro pode trazer novas sanções contra autoridades aqui no Brasil. É a matéria que está aqui na Folha de São Paulo, tá? Integrantes do governo Lula, do PT e do STF consideram real a possibilidade de Donald Trump aplicar novas sanções econômicas contra o Brasil e outras restrições a autoridades do país, como o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que começa agora em setembro. Na avaliação de ministros, há interesse dos Estados Unidos de criar instabilidade em torno do tribunal e do governo Lula, o que poderia se acirrar com o avanço do julgamento sobre a trama do suposto golpe, né? Embora todos esses personagens afirmem que não há possibilidade de STF se curvar a essas pressões, o início do julgamento é possível e a possível condenação de Bolsonaro são citados como elementos de maior tensão dentro de um ambiente que já se tornou conflituoso. A gente está aqui, Lula, Barroso, bem apreensivos aqui na foto. Sabem, né? Principalmente o Barroso. Eu acho que o Barroso, no fundo, ele fica assim, nossa Deus, gente, tá? O Bolsonaro já tá condenado, né? Segundo vários juristas aí, o Bolsonaro já tá condenado à prisão. Isso aqui é uma mero rito que tem que ser seguido. Eu acho que essa cara de preocupação do Barroso aqui faz todo sentido, né? Ele tem um apartamento, ele tem 22 milhões de motivos para estar muito preocupado, né, gente? É o valor do imóvel, do apartamento luxuoso que ele tem em Miami, nos Estados Unidos. Aí, vamos supor, em setembro, o STF decrete a prisão, né, do Bolsonaro. E aí, o que vai vir dos Estados Unidos? É o desespero, gente, tá? É desespero. O governo Lula, STF, desesperados com o que pode vir contra, né, essas autoridades após a finalização do julgamento e condenação de Jair Messias Bolsonaro. Gente. E aí? Coloque aqui embaixo. Eles não têm motivo para estarem bastante aí preocupados, gente, tá? Para vocês aqui o vídeo do nosso queridíssimo Paulo Figueiredo soltando uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. Isso é uma boa pergunta, né? No momento que nós estamos vivendo, o foco tem sido em ampliar o enforcement, né? A aplicação da Lei Magnitsky. A gente tem trabalhado em esforços muito grandes nessa direção. No objetivo final, onde a lei chega, o ministro Alexandre de Moraes
vai ter a vida pessoal praticamente arruinada, né? Nós teremos a impossibilidade de que ele utilize qualquer mídia social, WhatsApp, ou até mesmo tenha um telefone da Apple com uma conta no iCloud, porque são empresas americanas que não podem ter relações com indivíduos sancionados. Isso vai para grandes redes hoteleiras como a Marriott, como a Intercontinental, empresas do tipo, que são proibidas de terem relações. Se impede que o ministro se hospede em hotéis que fazem parte de redes norte-americanas ou constituídas dentro dos Estados Unidos, e outras redes também grandes, como a Accor, que é francesa, mas também tem Constituição dos Estados Unidos, também ficariam impedidas. As companhias aéreas, quase todas as companhias, a própria Latam, tem presença e constituição jurídica dentro dos Estados Unidos, então também estão impedidas de terem relações. Nós tivemos um evento agora do LEED. O LEED tem constituição jurídica dentro dos Estados Unidos. Agora, a aplicação disso demanda tempo e vai demandar um esforço muito grande aqui nos Estados Unidos para nós termos certeza de que não há nenhuma fresta dentro da lei para que o violador de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, possa continuar se movimentando. E a partir daí, há também, nós estamos também trabalhando nisso, para que sejam identificados os familiares e sócios do ministro que ainda deem suporte financeiro a ele. O mais efetivo são a esposa e os filhos que herdaram o escritório de advocacia dele. Pessoal, eu fico imaginando a fúria do ministro Alexandre de Moraes se ele assistir esse vídeo aqui do Paulo Figueiredo. O que vocês acham, gente, que passa na cabeça do ministro Alexandre de Moraes se ele assistir um vídeo? Eu acho assim, muito provável, tá, que alguém assista, mostre para ele, porque ele fica de olho em tudo, né, que o Paulo Figueiredo faz, que eles publicam. Eduardo Bolsonaro, né, ele tem uma galerinha ali que fica de olho em tudo que o Paulo Figueiredo fala, que ele faz. Gente, eu tenho 99,9% assim de quase certeza de que esse vídeo aqui vai chegar no Alexandre de Moraes. O que é que vocês acham que o Alexandre de Moraes vai fazer após esse vídeo bombástico do Paulo Figueiredo? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Magnitsky vai arruinar a vida de Alexandre de Moraes. E o pior, gente, segundo Paulo Figueiredo, de aliados, familiares, né, braços financeiros do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, é pior do que Lei Magnitsky, né? É pior do que Lei Magnitsky. Sanções contra aliados, braços financeiros de Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu.